Olá, meus queridos. Vamos dar continuidade ao nosso incrível mundo da arte, né? Vamos entender o porquê que o ser humano ele não consegue sobreviver sem a arte. E observe que a arte ela começa antes mesmo da própria escrita, né? Onde hoje temos a escrita, onde conseguimos é, colocar nossos conhecimentos em livros e digitados aí, escritos à mão mesmo tranquilamente também. Então, assim, antes disso já existia a arte. Então, a arte, ela perpassa por toda a existência humana. Desde os primeiros hominídeos da espécie, os primeiros hominídeos da espécie, né? Os primeiros homens já se construía a arte. E hoje, dá para se observar que não vivemos sem a arte. Não vivemos sem ouvir uma música, não vivemos sem apreciar uma pintura, uma escultura, não vivemos sem a dança, né? A questão do teatro também nos remete às produções artísticas do contexto digital, séries, filmes, novelas, enfim, tudo isso nos remete ao teatro, à criação teatral. Então, assim, não conseguimos viver hoje sem arte, é fato. Não conseguimos viver em nenhum tempo sem arte, né? Eu trouxe o livro de Gombrich aqui para mostrar a vocês a história da arte. É bem interessante, você tem uma linguagem simples, né? Não tão rebuscada, não é uma linguagem rebuscada, é simples, e traz um contexto aí artístico bem interessante. As produções são de ótima resolução, né? Imagens perfeitas aí, e que nos remete ao conhecimento. Os estranhos começos sobre a arte, né? A escrita, ela começou nas cavernas, propriamente dita, né? Através de quê? Através das imagens cravadas ou gravadas na própria pedra, a chamada arte rupestre. E levando em conta a questão dos primeiros hominídeos, né, buscaram, através de suas construções, a evolução da espécie. E, assim, uma liderança sobre os outros animais, né, que o ser humano é considerado como um animal também, né, um animal racional, segundo a proposta de Darwin da evolução. A pré-história ficou dividida em dois grandes períodos, o período da Idade da Pedra e o período da Idade dos Metais. O período da Idade da Pedra, o que iremos nos atentar hoje, ficou dividido também em ficou subdividido em dois grandes períodos também. O período paleolítico e o período neolítico. É ali que começa o ser humano a entender a sociedade. O ser humano começa a desenvolver percepções voltadas para o contexto social, né? Dando continuidade, vamos falar sobre a sílex. O que é a sílex? Uma rocha muito resistente, né, que o próprio ser humano da época utilizava para construção de utensílios, construção de armamentos, né, de armas para a sua caça, né? Temos aqui algumas imagens aí demonstrando isso aí. Uma ponta de uma flecha, outros utensílios ali utilizados. Então, a sílex ela foi muito bem utilizada na época e o ser humano ele começou a produzir. O paleolítico é a velha idade da pedra, nos remete à idade da pedra lascada, né? Por que idade da pedra lascada? Porque através das lascas das pedras o homem conseguia construir essa quantidade de coisas, utensílios, enfim, a arte em si foi construída também na rupestre, na pedra, pensando na pedra. O ser humano da época era nômade, isso é, eles estavam em constante adaptação, porém não fixavam em apenas um local. Eles se direcionavam, sempre estavam em movimento. Já começava a entender a sociedade, já começava a criar propostas sociais, porém eram homens nômades, eles viviam em constante movimento, né? Vivia certo tempo em um lugar e outro tempo em outros lugares, e assim iam conhecendo e povoando o planeta. A questão de adaptação é de extrema importância, a questão da liderança sobre as espécies. E quando falamos sobre adaptação, o ser humano, desde lá até hoje, adapta-se. O professor hoje adaptou-se às aulas remotas, ao meio digital. É meio complicado, vídeos demoram um pouquinho, não é todo momento que você fica com esse sorriso estampado no rosto, né? É interessante. E uma coisa importante, gente,
clique lá no gostei ou no não gostei no canal, se inscreva no canal, eu preciso atingir uma quantidade aí de inscritos, comente lá no próprio canal, né? Comente nos grupos de WhatsApp, é de extrema importância que vocês façam essa interação com o professor, ok? A partir da geração do fogo, o homem começa realmente a liderar a espécie, porque o fogo ele foi de extrema importância. O fogo ele preveniu o homem do frio, né? Que naquela época da pré-história aconteceram várias complicações no clima em si, né? Geleiras começaram a ser criadas, enfim, uma série de fatores aí. O homem começou também a cozinhar seus próprios alimentos e afugentar animais, né? Afugentar inimigos ali. Então, o fogo foi de extrema importância aí na construção humana. Vamos falar um pouquinho sobre as esculturas e o homem, como foi dito já por mim, o homem ele usava sílex para a produção dessas esculturas. E as esculturas, elas foram geradas a partir de uma tendência, né, de cultos religiosos ali. Já desde a época, o homem já pensava nessa estruturação. Eram chamados de Vênus Estatiopígias, né? Eram estatuetas pequenas, de aproximadamente 22 centímetros, aproximadamente 30 centímetros, no contexto geral de todas essas estatuetas. A primeira que iremos falar aqui é a estatueta de Vênus de Willendorf, né? Construída entre 28 mil e 25 mil anos antes de Cristo, né? Essa cronologia aí, né? Antes de Cristo. Começa do maior para o menor a cronologia, não é isso mesmo? A outra estatueta encontrada também foi a Vênus de Salviniano, né? Vênus de Salviniano. Ela tinha, em média, 22,5 centímetros de comprimento. Eram estatuetas pequenas, porém, na época, era de grande valia essas construções, né? Foi construída normalmente entre 18 mil e 10 mil antes de Cristo aí. Por que sabemos sobre essas datas? Porque os historiadores eles utilizam mecanismos, utilizam pesquisas aprimoradas para descobrir isso, né? Os arqueólogos aí, eles descobrem essas questões aí. Por que Vênus de Estatiopígias? Acredite, essas Vênus eram criadas para trazer o contexto da fertilidade feminina. E observe que a mulher era respeitada desde a época lá da pré-história, né? Tempo paleolítico, a idade da pedra lascada. Então, a mulher era vista como fertilidade, sinônimo de fertilidade. Eles dispensavam a cabeça, né? Não tinham a produção na cabeça das estatuetas. Alguns órgãos eram atrofiados, né? Não tinham os órgãos, não existia órgãos aí, pernas não eram tão observadas na época, né? Os braços em si. Agora, a questão da fertilidade, né? A barriga, os seios, o próprio volume das nádegas, né? E por que estatiopígias? Por conta das nádegas hipertrofiadas, né? Esse avantajamento das nádegas, onde as mulheres africanas em determinada região, elas sentiam essas hipertrofia. E os historiadores começaram a imaginar que aquelas estatuetas referia-se a característica daquelas mulheres, mas na verdade não era, né? Foi só uma certa comparação aí errônea, onde as estatuetas elas realmente traziam a questão da feminilidade e da fertilidade feminina. Por isso que os órgãos eles eram bem volumosos e bem realizados ali. Passando aqui sobre a questão da pintura, e é de extrema importância porque encontramos vários achados aí, né, vários construtos artísticos que nos remetem à pré-história e essa linguagem que existia anterior aí à construção da escrita, né? Temos aí vários achados aí. Eu trouxe um mapa para demonstrar a vocês. Esse mapa aí tem os mais importantes achados. Não tem os achados do Brasil aqui, porém no Brasil também temos várias figuras rupestres aí que precisamos entender e compreender também, certo? Temos aí dois achados. Quando falamos sobre a França, temos o Franco Cantalábrica, né? Temos o Franco Cantalábrica na França e temos o Levante Espanhol na Espanha. No Franco Cantalábrico temos a Gruta de Lascaux, né? E no Levante Espanhol temos a Gruta de Altamira.
Vamos falar um pouquinho agora sobre a Gruta de Altamira. Relevante importância, várias imagens ali eram produzidas, o ser humano realmente ele via essas produções como santuário, né? Por que será que o ser humano eles adentravam nas cavernas para desenhar, as cavernas escuras, e por isso a questão do fogo, porque não dá para se desenhar em cavernas desse tipo sem a presença do fogo, porque não entrava a luz lá dentro, né? A luz solar não entrava, a luz natural não entrava. Então, eles tinham a questão das tochas, eles utilizavam as tochas para iluminar o espaço. E observe, as figuras são tão realistas que, desde a pré-história, eles já utilizavam, os hominídeos já utilizavam técnicas rebuscadas, né? A questão de perspectiva, a questão de linearidade, né? A questão de tridimensionalidade, enfim, ponto de fuga, uma série de fatores aí que já existia no passado. Falando aqui sobre a Gruta de Altamira, encontramos vários bisontes lá, né? Os famosos bisões, os bisão aí, né? Onde, em tamanho natural, né? O ser humano, por que o ser humano produzia essas artes? Eles acreditavam em uma misticidade, acreditavam que aquilo que eles estavam produzindo ali, normalmente visão do cotidiano, né? Cenas do cotidiano, homens caçando, eles acreditavam que aquilo iria acontecer. Né? Essa Gruta de Altamira foi encontrada pela filha do arqueólogo Marcelino de Saltola. Né? Marcelino ali na sua captura, observando, é um arqueólogo, né? Sempre observando ali para transformar alguma coisa em sítio arqueológico. A sua filhinha foi lá e encontrou uma brecha em uma caverna, adentrou e juntos ali começaram a observar essas importantes imagens aí. Um achado muito interessante, pré-histórico, falando sobre, né? Vamos falar um pouquinho sobre a Gruta de Lascaux, né? A Gruta de Lascaux, no sudoeste da França, a imagem está tapando um pouquinho aqui, desculpe, eu vou estar modificando isso futuramente. Buscava esse contexto de magia propiciatória. Essa é a questão mesmo que já falei anterior aqui. Eles acreditavam que, cravando essas imagens, aquelas imagens iria acontecer na vida real, né? Aquelas imagens de caça, onde o homem conseguia vencer o animal, aquilo iria se materializar na vida real, né? Então, assim, era proporcionar condição para a realização de algo. É isso. Essa aqui é uma releitura da Gruta de Lascaux, né? A gruta original foi fechada ao ser humano por conta de problemas, deterioramento, né? Enfim, foi tombado como patrimônio histórico e cultural da humanidade, porém, alguns outros franceses aí, né? Resolveram criar uma nova Lascaux, né? Abriram ali um outro local e construíram todas as pinturas que estavam na gruta original, construíram nessa gruta aí. Essa aí é uma releitura, aí, certo? A descoberta foi em setembro de 1940 por 4 jovens, normalmente no período nazista, eles certa captura de conhecimento ou simplesmente andando próximo da gruta, eles descobriram esse sítio arqueológico aí maravilhoso ao nosso feito, né? Bom, dando continuidade, nas próximas aulas estaremos falando mais um pouquinho sobre esse contexto para entendermos essa cronologia, de onde surgiu a arte, até onde ela está vindo, né? Desde a pré-história até mesmo nos tempos atuais, onde se fala muito da questão da contemporaneidade. É isso, um abraço a todos e não se esqueçam de comentar e de compartilhar e, obviamente, se inscrever no canal. Obrigado.